Oi, Evandro. Boa noite. Tudo bem? Essa é só uma live teste, viu? Só para me ver se o Sérgio consegue entrar. Peraí, vou chamar ele aqui para ver. Não. Oi! Deixa eu pôr meu óculos, senão não vou conseguir fazer nada. Oi! Ah, o Sérgio já entrou. Eu vou te mandar o convite, tá bom, Sérgio? Vamos ver. Peraí. Consegue acessar o convite. O homem das nuvens. O grande amigo Sérgio. Vamos ver se ele consegue acessar nessa live teste, né? Escritor Suruí. Boa noite, Suruí. Tudo jóia? Querido amigo, confrade da ACL. Que máximo. Boa noite. Essa é uma live teste, tá, gente? Sérgio, tá me vendo? Como é que tá aí? Já mandei o convite, deixa eu mandar novamente. Vamos ver se você consegue acessar, né, meu amigo? Já mandei o convite novamente. Poesia monólogo. Oi! Que máximo! Gente, eu tô aqui esperando, né? Fazendo uma live teste com o amigo Sérgio. Sérgio não pôde aceitar a chamada. Vamos enviar novamente. Um, que legal. Entrar ao vivo com o Sérgio. Olá, Valcina! Boa noite! Vozinha linda, maravilhosa. Juliana Tortorelli. Eu amo vocês, sabia? Eu mandei o convite para o Sérgio. Ah, e a gente vai estar só fazendo uma live teste, porque na verdade a live vai começar, gente, às 20 horas. Isso aqui é só para a gente ver se ele consegue entrar pelo notebook. Boa noite, pessoas queridas e lindas. Vamos ver. Um minuto. Sérgio, eu mandei o convite para você, né? Vamos ver se você consegue acessar aí. Mandei novamente. Abaixo, Sérgio, tem um videozinho. Você vai ver que aqui, tá vendo? Onde é no rumo do meu dedo, tem um videozinho. Aí você clica nesse videozinho e, né, vamos ver se vai dar certo. Oi, oi, vó, a internet tá ruim, vó? Faz com eu não, uai. Sérgio entrou. Vamos ver se ele consegue acessar agora, né, gente? Isso. Aceitei, Sérgio, agora vai dar. Vamos ver se vai dar. Espero que dê certo. Uma live especial com um amigo especial, né? Seja uma pessoa que muito me apoia, né? E que eu admiro muito. Vamos ver. Não conseguiu, Sérgio. Rogério, boa noite, Bianca, boa noite a todos vocês. Que maravilha, né? Poder estar aqui com vocês. Vou aqui mandar novamente, Sérgio. Tem. Isso. Convidei novamente. Vamos ver se vai dar agora.
Rose Sampaio, coisa linda! Que bom ter você aqui. Pessoas lindas e maravilhosas que eu amo, amo de paixão. Vou aguardar. Evo, a internet tá ruim. Estão me vendo, gente? Tem alguém aí que pode me falar se tá me vendo direitinho? Boa noite, amiga. Marcos Venâncio, boa noite. Boa noite a todos. Que coisa linda, gente. Vamos tentar aqui novamente, né? Vamos ver se o Sérgio... Paulo, boa noite, Paulo. Tudo bem? Eu tô aguardando, gente. Essa live é só uma live teste. Deixa eu ver aqui o horário. Que ainda temos 5 minutos, Sérgio, para conseguir. Vamos ver, vamos ver. Isso, aceitei, Sérgio. Agora é só aguardar. Vamos ver se vai dar certinho, se vai entrar. Para mim, tudo perfeito. Obrigada, amiga. Boa noite, Paulo. Que bom ter vocês aqui. Como você vê poesias nos dias de hoje? A avó já está enviando perguntas, né, vó linda? Sérgio, o que você me diz? Mandei novamente o convite. Será que vai ter que entrar pelo celular mesmo? Vamos ver se agora vai dar. Recusou. Acho que eu vou... Peraí. Tenta você me mandar o convite, Sérgio. Você me manda aqui, ó. Tá vendo essa... Vou fazer assim com... Vamos ver se você vê. Tá vendo aqui, ó? Nesse rumo tem uma câmerazinha embaixo. Aí você aperta nessa câmerazinha, vai aparecer assim para... Aí você digita a minha página, Verônica Moreira. Aí vai aparecer minha página, você manda o convitinho. Faz assim, que assim fica melhor, né? É bom a gente fazer essa live teste antes, né, gente? Pra dar tudo certinho. Ainda tem 5 minutos para as 20 horas. Então, eu não tô atrasada, gente. Nem eu, nem o Sérgio. A gente só tá fazendo um teste. Oi, Nara! Nara Pamplona! Um beijo, minha amiga! Que bom ver você aqui! Que linda! Tá tudo bem comigo, Paulo. Tudo bem, graças a Deus. E agora, vamos vendo, né, gente, se a gente consegue acessar o Sérgio. Para quem não conhece, o Sérgio é jornalista, né, poeta, escritor, uma pessoa admirável, né, uma pessoa que eu muito admiro, que eu gosto demais. Eu já falei para ele mesmo que eu tenho ele como um pai, né? Oi! Olha ele aí. Olha, a sua câmera não tá frontal, tem que virar. Sérgio, tá igual da outra vez, amigo. Uma pessoa. Oiê! Sérgio, eu tô vendo a imagem. Eu quero ver você. Eu tô vendo o computador. Vira o celular. Tem que... Como é que vai fazer, gente? A sua câmera não tá frontal, tem que virar. Sérgio. Tá igual da outra Vamos ver se ele consegue virar. Ô, meu amigo. Sérgio, eu tô vendo a imagem. Tem que virar. Sérgio, presta atenção. A câmera sua tá virada. Para você virar, para você não precisar virar o celular, você vai clicar aqui, tá vendo? Onde é que tá essas duas setinhas atravessadas? Tá dando para ver? As duas setinhas. Aê! Eita, mas nós conseguimos tudo mesmo, né? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Estou vendo, alto e claro. Ah, que bom! Que maravilha, meu amigo. E aí, gente? Oi! Verônica, agora Oi! eu vou ter que ficar com a Estátua da Liberdade segurando a tocha. No caso, como eu não tenho tocha, eu vou ficar segurando o celular aqui, até dar cãibra no meu braço. Pode não, uai. Tenta, arranja, sabe como é que eu faço? Eu coloco, ó, um vidro de creme, por exemplo. Você pega e põe assim, põe o celular encostado em alguma coisa. Você tá frontal? A sua câmera tá frontal? Ou você teve que virar o celular?
Ó, pera lá. Achei uma coisa aqui, ó. Ah, ei, tá vendo? Você sabe que acho que você não conhece um gibi antigo do Brucutu, já ouviu falar? Do Então, eu sou da Brucutu, já época ouvi do falar. Brucutu, que é da época do Paleontine, como que é o Paleontine, sei lá, da época do Jurassic Park. Ah, do Jurassic Park, que legal, eu já assisti, eu adoro, eu amo. Sérgio, que maravilha, né? O que você acha? Você acha que a gente deve finalizar essa live para começar a outra? Você está preparado agora? Você acha que está tudo certinho? Ou a gente deve continuar? Porque esse início da live, Já foi tão difícil chegar nesse ponto. melhor Viu, deixar. Verônica? É o seguinte, você sabe que a minha especialidade são nuvens, né? Eu sou especialista em olhar nuvem, pelo menos, ver figura nas nuvens, mas tecnologia comigo, eu sou assim 0,0000 infinitamente à esquerda, né? Então, Ah, vamos né? lá. Não, você conseguiu entrar. A Rose Sampaio disse, aprendeu rápido. Tá vendo? É Aprendeu rápido, necessidade. né, Rose? Então, Vamos gente, lá. vamos começar essa live, então? A gente estava aí, né, fazendo esse teste. Para quem está entrando agora, a gente estava fazendo um teste, mas a gente vai continuar a live, que eu achei muito bacana que ele conseguiu entrar, né, Sérgio? E a gente vai conversar com o Sérgio Diniz. Sérgio Diniz, ele é um grande amigo, uma pessoa que eu muito admiro, né? E eu estou muito feliz, Sérgio, de estar aqui com você essa noite. Ontem reunimos as 3 Amazonas do Hall no evento aqui em Caratinga. Foi maravilhoso, né? Poder ver a Gabriela. Eu vi também a Estela, né? Eu fiquei muito feliz, sabe? A Regiane estava lá. Então, assim, foi uma participação nesse livro aqui que eu tive, juntamente com a Regiane e com mais 17 autores, né? E o professor Valber, né? Eu esqueço o nome dele lá. Esqueci, perdão. Aí a gente participou desse livro maravilhoso, né? Tem um texto meu, muito bonito, e eu pude reunir as Amazonas do Hall, né? É assim que o Sérgio chama a gente carinhosamente, né? As Amazonas. Somos mulheres guerreiras, batalhadoras, né? E eu fiquei tão feliz, Sérgio, de ver a Gabriela e dei o abraço que você pediu. Pois se você não desse o abraço, nem sei o que eu iria fazer depois com você presencialmente. Ia brigar comigo. Eu falei com ela, eu tenho que te dar um abraço que o Sérgio pediu. Aí eu dei um monte de abraço nela, né? E ainda dei um outro abraço. Falei que esse aqui é do Sérgio, que ele pediu para eu dar. Gente, vocês que estão entrando, pessoas maravilhosas. Tá aí a Cláudia Lundgren, que é uma amiga também fantástica, uma pessoa linda. A Nara Pamplona, a avó Alcina. E deixa eu ver aqui, Dani Proscritos, boa noite. Lá, avó, eu também sou 000. Continua, a Rose Champagne pediu para a gente continuar. Aprendeu rápido. Então é isso aí, gente. A gente está muito feliz, né, com a presença de vocês. Rogério Scavavini. Oi, Rogério. Que bom ter você aqui com a gente. E a gente hoje vai conversar com o Sérgio Diniz. Ele é poeta, escritor e jornalista. Ei, boa noite. E a gente vai começar a live pedindo ao Sérgio para que defina, né, em palavras, quem é a pessoa do Sérgio Diniz. Fala pra gente quem é essa pessoa maravilhosa que a gente quer conhecer. Pois você sabe que aos 64 anos de idade, até eu estou tentando saber quem é o Sérgio Diniz, né? Porque é uma figura que me surpreende todos os dias. Bom, brincadeiras à parte, né? Eu diria o seguinte, eu sou um ser humano que faço parte de aproximadamente 7 bilhões e 800 outros seres humanos do planeta Terra, né? Estamos aqui neste plano material, no plano terreno, numa tentativa de evoluir sobre todos os aspectos, né? Na parte tecnológica eu estou apanhando, mas pelo menos eu espero que na parte assim espiritual eu
não passe tanta vergonha, né, quando eu partir daqui. Mas, enfim, o Sérgio é uma pessoa que é muito sensível, é, usando uma palavra, chega a ser até um vidrinho. Sabe o que é vidrinho? É aquela coisa muito delicada, Fala né? pra Eu sou gente. muito eu procuro tratar muito bem as pessoas, Verônica, porque as pessoas assim têm uma atitude assim um tanto quanto ríspida comigo, eu sou muito pacífico, né? Sempre fui muito pacífico. Então, se eu tenho recebo de uma pessoa uma atitude assim muito bruta, né? Isso me fere muito, sabe? Me fere muito porque eu gostaria de viver em um planeta onde todas as pessoas fossem literalmente irmãos e irmãs, né? Que as pessoas tivessem um sentimento assim, universal de solidariedade, de fraternidade. Então, quando isso não acontece, eu sofro bastante, sabe? Sofro bastante. Eu sou muito sentido, né? Sou muito sentido, me magoo com uma certa facilidade, mas também quando a pessoa, eu sou que nem mulher de malandro, sabe? Quando apanha, apanha do marido, mas quando ele faz um agradinho, ou então que nem o cachorrinho, né? Que o Toda dono, feliz. a gente trata, mas se ele passa a mão na cabeça, eu abano o rabo, né? Então, eu diria que isso é uma pessoa que eu gosto muito de ajudar as pessoas, né? De compartilhar o pouco conhecimento, né, que eu tenho. Eu compartilho 100, 200%. Eu me sinto muito feliz quando eu percebo, né, eu recebo esse feedback no sentido de que aquilo que eu pude dizer, aquilo que eu pude compartilhar, né, a título de conhecimento, serviu para a pessoa. A pessoa se sentiu mais segura, se sentiu mais feliz até. Então, ver a felicidade do próximo é algo que me faz muito feliz, né? Então, eu acho que talvez isso seja uma coisa própria de quem é poeta, de quem é poetisa, né, Verônica? Verdade. Sérgio, eu posso te dizer que você está no caminho certo, sabe? Porque você é uma pessoa iluminada, sabe? Desde que eu te conheci, eu falo assim, eu tenho você, assim, com um carinho tão especial por você que eu te considero um pai. Eu já falei isso com você, né? Você é uma pessoa, assim, que faz bem pra gente, sabe? Fala o que precisa, na hora certa, quando precisa. Então, assim, eu creio que, como você disse, né? O Sérgio é exageradamente humano, pessoa maravilhosa. A Cláudia disse. Então é isso que eu também eu penso de você, né? Eu te admiro pela pessoa que você sempre demonstrou ser pra gente. Você é muito especial, você tem assim, um lugar especial no meu coração, né? E eu creio que no coração de todas essas pessoas aí que conhecem você bem, né? Eu ainda, assim, tenho muito para te conhecer ainda. Eu quero aprender muito com você, porque você tem muito para transmitir. E é isso que me deixa feliz, sabe? Poder ter um amigo assim tão especial. É isso, Verônica, gente, aí, ó. tudo que você está me dizendo é recíproco, viu? Se sabe que uma das grandes alegrias que ser um dos editores do Jornal Vol tem me trazido nesses 4 anos e 8 meses, né, que eu estou aqui nesta qualidade, digamos assim, ou nesta condição, nesta função, é justamente conhecer pessoas como você, como tá aí a Cláudia, a Valcina, a Sandra, a Rejane, enfim, me perdoe não declinar o nome dos quase 50 colunistas do Rol, né? Mas isso é uma coisa que a modernidade, né, estes tempos modernos, ele traz de maravilhamento, né? Que é justamente eu estar conversando, você está aí na sua cidade, em Minas Gerais, né? Na sua Caratinga, que é uma cidade que você ama tanto, que você Amo. divulga tanto, né? Você tem que receber um título aí não sei se é mérito, ou enfim, o que a Câmara Municipal aí tiver como distinção, você merece, né? Então, ter esse contato com pessoas de outras cidades, de outros estados e até de outros países. Porque, para você ter uma ideia, você sabe disso, no Jornal Hall nós temos colunistas de Portugal, de Angola,
nós temos também do Equador, né, o Humberto Napoleão, que é lá do Equador. Então, nós, hoje, esse contato que é virtual, mas que é instantâneo, e que eu costumo dizer o seguinte, apesar de não haver essa pessoalidade, né, do dia a dia, esse contato físico, mas eu sinto o calor que emana de todos vocês que têm contato comigo. Né? E é tão maravilhoso. Para você ter uma ideia, Verônica, eu recebi de uma confreira que eu não conhecia, mas eu recebi ela colocou um banner, né, divulgando um livro, mas não me pediu nada. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou perguntar, né, que imagino que seja para divulgar no hall, então eu vou. Então, esse tipo de coisa, que às vezes a pessoa nem está esperando, né, que você faça. Eu nem chamo de gentileza, porque faz parte do meu trabalho, né, Verônica? Então, mas quando você sente que a pessoa recebe com tanta alegria aquilo que você fez, né, com tanto amor, com tanto capricho. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu trabalhei 35 anos, né? Primeiro como técnico químico, depois como advogado, mas apesar de, nessa área cultural, nestes 4 anos e quase 5 anos, eu trabalhar, digamos assim, de uma forma voluntária, né? Que nenhum de nós recebe um tostão para fazer o que fazemos, mas nós recebemos tesouros, que é aquilo que o mestre disse, né? Que aqueles tesouros que a gente deve juntar, que nem a traça, nem a ferrugem consome, e nem os ladrões roubam, né? Então, essa é uma das grandes alegrias que eu tenho de ser um dos editores do Jornal Hall, perceber que nós podemos ter um contato com pessoas especiais, especialíssimas, de todos os rincões deste país. Hoje, nós temos colunistas de 11 estados do Brasil, 11 estados, são quase 30 cidades, né, envolvendo esses 11 estados. Então, isso é uma coisa tão prazerosa, porque é uma forma de conhecer pessoas que, de outra maneira, nós não teríamos oportunidade de conhecer. Então, o que mais eu posso esperar da vida, o que eu posso esperar, enfim, nem posso dizer como recompensa, mas eu não tenho mais nada a pedir, a não ser agradecer por todas essas pessoas que são vocês e que são mesmo aquelas que eu ainda não conheço, mas que com certeza, aos poucos, gradativamente, eu vou ter esse mega prazer de conhecer. Ai, meu Deus, gente, olha que pessoa incrível, né? O nosso querido Sérgio. Entrou aí o nosso presidente da FEBACLA, da Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes, Dom Alexandre. E ele está dizendo, grande irmão e amigo Sérgio, isto aí, eu também gosto de falar o que sinto. A Edir Nascimento também entrou. Edir, beijo. Simária Mendes, né? Entrou aí. Boa noite. Boa noite, Dom Alexandre. Que maravilha, grande abraço. Poetisa Sandra entrou, Albuquerque, né? A nossa amiga. Saiu aqui, peraí. Um minutinho só. Eu fui olhar os comentários, né? Verônica, diga para ele que desejo conhecê-lo. É Edir Nascimento, é tia da Rejane Nascimento. Oi, gente! Mei, tudo bem? Poetisa Sandra, boa noite, minha querida amiga, irmã Verônica Moreira e meu querido Sergíssimo. Tatiana, boa noite, Tatiana. Gente, tá passando muito rápido aqui, mas é maravilhoso, né? Boa noite, caríssimos. Jaque, boa noite. Só o prazer de fazer já é um tesouro, é verdade. Então, gente, a avó Alcina também falou alguma coisa. Peraí. E os erros gramaticais te deixam feliz? Boa pergunta, vó. E os erros, Sérgio? Como você lidar com esses erros gramaticais? O Sérgio é corretor de livros, gente. Por isso que a avó está falando. Grande abraço.
respondia. olha quem entrou também. O JB, da revista internacional como é que é? Tebard. É o meu amigo também, que eu gosto demais, né? Ô, gente, boa noite para todos vocês que estão entrando. Vamos continuar a nossa entrevista com o amigo Sérgio Diniz, uma pessoa espetacular que vocês estão tendo o prazer de conhecer. Quando, quando e como foi o seu encontro com a literatura e com a poesia, Sérgio? Conta para nós como é que foi o seu encontro. Olha, eu diria o seguinte, eu tenho a impressão que quando eu nasci, né, lá na maternidade, normalmente, eu não sei se ainda continua sendo assim, mas a regra geral é o médico pegar o bebezinho pelas pernas, né? E dar um tapinha na região glútea, né? Para não dizer bunda, que é uma coisa feia, né? Mas, enfim, na região glútea. Então, eu tenho a impressão que, em vez de chorar, eu acho que eu comecei a declamar, né? Provavelmente aí alguma poesia, ora direis ouvir estrelas, alguma coisa assim. Então, na verdade, eu sinto o seguinte, como eu já até falei, eu sempre fui uma criança muito sensível, né? Tímida, muito tímida, e automaticamente, por essa timidez natural, eu me senti, digamos, naturalmente inclinado, né? Naturalmente inclinado a ler, a ler. Eu já falei assim, aliás, em todas as entrevistas eu costumo dizer que a minha grande felicidade foi ter o contato tão logo eu aprendi com gibis, os gibis, aliás, muitos que nem existem, a maioria nem existem mais, mas com os gibis eu não via a hora de aprender a ler, e os livros infantis do Monteiro Lobato, e na minha casa, a minha mãe, os meus pais, né, eles eram leitores assíduos, principalmente a minha mãe. Né? A minha mãe, que está com 94 anos, e até hoje ainda lê, ainda lê. Nossa, Olha. é uma leitura ávida, né? Então, mas eu diria o seguinte, quando eu comecei, a partir do antigo ginásio, né? E logo depois aquilo que é o ensino médio, eu comecei a aprender sobre as escolas literárias. Então, eu comecei a ficar assim encantado de sentir essa manifestação que vem da alma, desses seres especiais, né, aos quais denominamos poetas, poetisas, e eu comecei a sentir que eu tinha uma inclinação para fazer isso também, né? E de uma forma ou de outra sempre gostei de escrever. Inclusive um detalhe, no meu antigo ginasial, eu estudei numa escola técnica, eu fazia uma das coisas que a gente aprendia é caligrafia técnica. Então eu sempre tive uma letra bonita, sabe? Naquela época escrevia poesias à mão, né? Gostava de escrever e gosto de escrever até hoje. Faço questão de escrever, manter a caligrafia, né? E comecei justamente por sentir a própria natureza, a beleza de um pôr do sol, o barulho que a gente escuta das árvores, das folhas, né? que é o farfalhar das árvores, né? O colóquio que existe entre as árvores, entre as folhas, uma coisa indecifrável para nós, mas que quem tem ouvidos de ouvir, né? E alma de sentir acabam sentindo, né? E até vendo. Então eu comecei a escrever, inclusive meu primeiro conto eu escrevi em sala de aula, o conto O Estranho, que eu até publiquei no Jornal Hall. Escrevi durante a aula, a primeira. Então, e eu gostava muito, na época tinha uma revista chamada Revista Planeta, e tinha contos fantásticos que eu adorava, então eu tenho poucos contos também que eu incursionei nessa área dos contos fantásticos. Então, a leitura para mim era a companhia que eu às vezes não tinha das pessoas em geral por causa desse problema né, da timidez. Então, foi alguma coisa que substituiu. Eu costumo até dizer que eu, como qualquer jovem, eu morria de vontade de ir nos bailes da vida, mas não ia por N motivos, a princípio, até por causa da timidez. Então, a leitura, para mim, ela foi assim, como que eu diria? Enfim, foi algo assim espontâneo,
que surgiu talvez como uma necessidade que eu tinha, mas que era uma coisa que vinha ao encontro do que eu sentia. Então foi assim, comecei a escrever. A minha primeira poesia é Esperança, que é uma poesia que eu gostaria muito, mas muito, que se transformasse num hino. Eu já passei, inclusive, essa poesia para muitas, o texto dela para muitas pessoas que são músicos, mas não sei, ninguém teve muito interesse. Então, eu tenho que respeitar, porque eventualmente as pessoas não são obrigadas a gostar do que a gente faz, né? Do que a gente produz. Mas é uma poesia que eu gostaria, né? Porque eu falo assim, se 1000 vezes meus pés no É, lodo afundassem, 1000 vezes meus braços ergueriam e 1000 vezes meu clamor se ouviria. E vai assim, vai assim, vai assim. Então, eu imagino, até sempre visualizei um coral, de repente alguém, tipo Cid Moreira, com aquela voz grave, maravilhosa, o coral, ele fica, não sei se é solfejando que chama, mas enfim, e ele chega lá, meu pés no lodo afundasse. Então, eu sempre imaginei isso, né? Mas até hoje, pelo menos, ficou aqui no meu imaginário apenas, né? Tédio, que maravilha. Você gostaria de ler um poema para a gente? Poxa, eu até separei aqui, até separei. Eba! Gente, que maravilha vocês aí, viu? Estou muito feliz de ver cada um de vocês aí que está entrando. É muito bom, né, poder compartilhar esses momentos com vocês, porque são momentos maravilhosos, realmente. O Sérgio vai ler para a gente. Olha, o título desse poema é Lua. Lua. Eu me inspirei, foi, por incrível que pareça, não foi à noite, foi de manhã cedinho, bem cedinho, mas a lua ainda estava lá no céu, no firmamento, e eu passei e aquela lua, como se fosse um grande imã, me atraiu e eu escrevi assim: Lua, soberana lua, que das alturas se desnuda toda nua, encantando dos teus os olhos meus. Que coisa! Tá tão bonito que eu achei que eu ia ter mais. Eu vou continuar. Lê mais um. Eu Lê acabei mais separando um. três bem curtinhas. Olha, deixa eu até comentar, eu acho que já até apresentei, uma curiosidade. Eu, quando estudava, né, no ensino médio, eu me impressionava muito com Castro Alves, e eu lia aqueles poemas que são astronômicos, né? Parecem daqueles trens de carga, de tão longos que são, e eu queria dar uma de Castro Alves, olha que prepotência da minha parte, né? Então eu comecei a escrever poemas longos, 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 e achando até que fazia sucesso. Inclusive um detalhe e uma dica, hein? Eu era tão bobo na época, que eu achava que escrever bonito era usar palavras difíceis. Às vezes eu ia lá no dicionário, lá, selecionar palavras pouco usuais. Olha que besteira, né? Mas, enfim, a gente vai aprender. Viver é aprender, né? Então eu Né? escrevi aí, e vou confessar uma coisa. Quando eu declamava uma poesia e alguém perguntava, o que significa tal palavra? Ah, meu Deus do céu, eu quase entrava em êxtase. Pode uma coisa dessa? Isso é uma bobagem sem tamanho. Olha, preste atenção se eu escrever difícil, é uma grande bobagem, porque isso chama-se ruído em comunicação, ruído. Porque se a pessoa tem que parar para procurar no dicionário, perde o encanto daquele momento tão especial da poesia. A poesia é uma coisa tão simples, espontânea, ela vem do fundo da alma, entendeu? Ela não passa aqui, ó, pelo cérebro, ela não fica lá perguntando nada para o cérebro, simplesmente ela invade o coração, entendeu? Essa sede de sentimentos, e ela, quando sai da boca do poeta, né, de uma forma espontânea, ela sai em forma de jorros, jorros de sentimentos, jorros de coisas assim transcendentes, que encantam a alma, né, também, de pessoas sensíveis, evidentemente. Então, para você ter uma ideia, o que aconteceu? Eu tinha uma professora, isso foi em 1977, tinha uma professora de português que gostava das minhas poesias, e eu até pedi para ela uma vez
para ela fazer uma análise das poesias. E ela falou, não, Sérgio, olha, eu não vou fazer, porque, como você sabe, eu sou fã das suas poesias e eu sou suspeita. Então, para dizer só coisas boas, bonitas, eu acho que não vale a pena. Eu vou indicar alguém, que é o Armando Oliveira Lima, ele era também professor, escritor, poeta, e lá fui eu conhecer o tal de Armando Oliveira Lima. Bom, eu fui até a casa dele, desci uma escada em espiral, que me deu até vertigem, e quase que eu não achei o Armando, porque na época ele fumava mais do que locomotiva. Então eu quase que tive que pegar uma faca para cortar aquela nuvem que tinha lá dentro. Meus olhos lacrimejavam, mas finalmente conheci essa pessoa extraordinária. E o que aconteceu? Ele depois fez por escrito, né? E ele dizia que eu tinha uma característica importante, que era assim essa paixão. Enfim, ele começou até falando bem de mim. Mas, de repente, não mais que de repente, como dizia o Drummond, ele dizia o seguinte, que Sérgio Diniz parece se impressionar com as palavras. E aí começou a descer a lenha em Sérgio Diniz, e eu fui ficando desse tamanho, né? E no final, inclusive, ele pôs assim, ó, gosto de Sérgio Diniz. Ótimo. Gosto de suas poesias. Ai, 2-0 para mim. Nem todas. Aí acabou comigo, né? Porque eu esperava Não. um dia ter, usar como prefácio, né? Então, o que aconteceu? Aí ele me deu uma dica. Sérgio, por que você escreve com 2, 3 páginas? Não há necessidade, não sei o que, não sei o que. Aí eu comecei a escrever poesias curtas, Verônica. E olha que coisa curiosa. Em 1993, eu participei de um concurso na cidade de Piedade, que é uma cidade relativamente próxima de Sorocaba, um concurso promovido pela Secretaria da Cultura. E, olha só, um dos jurados, quem era? Armando Oliveira Lima. Lógico que ele não sabia que era eu quem estava participando, porque a gente usa pseudônimo, não é? Mas eu ganhei em segundo lugar. É uma poesia tão curta, você vai ver, eu vou apresentar para vocês. Mas olha, o Armando ainda depois, muito tempo depois, porque eu comecei a participar também como jurado de um concurso dele, que é o concurso literário nacional, o professor Armando Oliveira Lima. Ele passou a me convidar, mais recentemente, agora em 2017, a participar como um dos jurados. Mas, então, depois ele falou assim, sabe aquele concurso, sabe por que você não ganhou em primeiro lugar? Opa, por quê? Porque os outros 2 jurados adoram poesias longas, e a sua era curta. Olha só, né? Mas, olha que interessante, essa poesia, eu usei um neologismo, naturalia. E ela diz assim, a flor enrubesceu ao beijo do colibri, e 2 lágrimas rolaram de timidez e de emoção. Ai, que coisa linda, gente. Emocionante. Lindas poesias, né? Olha, Verônica, permita-me só complementar o seguinte. Hoje em dia, né, hoje nós temos o contato com o Haikai, nós temos com a Aldrabia. Então, eu acho assim, é uma coisa, e é um exercício extraordinário você falar muito com poucas palavras. É uma arte, é uma arte extraordinária. E eu comecei, até hoje estou tentando, eu sempre tive uma tendência, né, a escrever muito, porque você sabe que escrever, segundo os psicanalistas, né? Quando você escreve, você bota para fora o que você está sentindo, seja uma coisa boa, uma coisa ruim, seja depressiva, mas você bota para fora. E isso chama-se catarse, que é uma purificação. Então, sempre que, para quem não sabe, acredito que todo mundo sabe. Eu não quero ensinar o Padre Nosso ao vigário, mas só para, eventualmente, se alguém não sabe, mas o ato de escrever o que está sentindo é quase que uma sessão com um psicanalista, né? Você bota para fora tudo que você está sentindo. Então, o que acontece? Quando você consegue sintetizar um sentimento. Inclusive, eu tenho uma frase, deixa eu até ver se eu tenho aqui fácil aqui, que é o seguinte, olha, eu pergunto, eu tinha colocado essa frase, aqui, olha só, eu pergunto assim,
que palavras podem descrever a beleza de um pôr do sol, o perfume de uma flor, o farfalhar de uma árvore? Nenhuma. Uma lágrima, talvez. Olha que lindo. Então, se percebe, é um exercício extraordinário você conseguir sintetizar um sentimento que é grande, que está dentro de você, mas sintetizar em poucas palavras, né? Então, eu aprendi e devo isso, e agradeço sempre ao Armando Oliveira Lima, que me puxou a orelha, me pendurou no varal dele, né? Que me fez respirar gás carbônico durante quase 2 horas, que eu nem achava o caminho nem não conseguia subir a escada em espiral lá, porque Oh, meu Deus. meu cérebro estava tudo cheio de fumaça. Mas, tirando essa parte aí, eu agradeço muito a ele, porque a dica dele foi uma dica de ouro, né? Uma dica de ouro. E olha, eu tenho participado, como eu até comentei, como jurado de alguns concursos. E uma coisa que eu percebo, que é comum, primeiro, algumas pessoas não leem o regulamento. Ou se leem, eles leem de acordo com o interesse deles. Você entendeu? Parece que as letras se embaralham assim, e o que aparece escrito é o que interessa. Então, se você coloca assim, como exigência, uma única página, ou se for poesia, no máximo 30 versos. Pelo amor de Deus, eu já peguei em concurso pessoas que escreveram 3 páginas, 90 versos. Então, o que acontece? Essa é uma dica também. Se eu ainda continuar como jurado de concursos, se eu pego e dou uma olhadinha, eu nem leio. Eu coloco lá, como que é? Então, nem me lembro o que eu coloco. Eu coloco alguma coisa como quem diz assim, vai ler direito, vai aprender a ler. Entendeu? Então, tem gente que, se o concurso é de crônica, escreve conto. Então, Verônica, é impressionante como as pessoas não prestam atenção ou fazem aquilo que é do interesse delas. Então, a verdade é essa, a gente tem que tentar sintetizar o máximo um grande sentimento. Isso aí é difícil, hein? É muito difícil, é uma arte, mas como toda arte, o importante é treinar. É verdade. E eu que tenho visto, o Sérgio também puxa minha orelha, viu, gente? Ele também puxa minha orelha, mas eu fico muito feliz com os puxões, né, de orelha que ele me dá, porque isso tem me ajudado muito. É como se ele estivesse me educando. É isso, gente. Eu vou ler aqui, Sérgio, alguns comentários. Tem um amigo seu que entrou e deixou um comentário, só que está passando tão rápido que eu vou ver se eu encontro ele aqui. Deixa eu ver aqui, é esse aqui, Zaque Moreno Oficial. Zaque Moreno. É a página dele, Zaque Moreno Oficial. Certo. Ele disse alguma coisa aqui interessante, que eu estou procurando aqui, mas é muita... Peraí, é muita informação. Tá difícil de achar. Ele falou uma coisa interessante. Sérgio. Peraí. Coraçãozinho que ele colocou. Eu tô tentando achar Posso isso nos editais da revista. Olha para você ver. Várias pessoas comentando, muitos comentários bacanas. Tem algumas perguntas também que... Peraí, Verônica Moreira, você é uma grande entrevistadora. Obrigado, Sandra. Tô tentando fazer o melhor, né, gente? É o início, né? Eu tenho muito que aprender ainda. Não tô achando ele aqui. É muito comentário, Sérgio. Depois você vai ter que assistir essa live novamente para você ver os comentários. O Zac, me parece que ele participou de alguma coisa com você, estudou com você, alguma coisa assim que ele falou. Eu queria... Oh, meu Deus, eu queria achar o comentário dele. Tem muito comentário, eu queria achar o dele. Verônica, o nome é Zaque Moreno? Zaque Moreno. Zaque Moreno, que está escrito. Sim, eu conheço. Uma pessoa voltada muito... Ele está aqui, elogiou você até, mas como né, a live passa muito rápido, os comentários, então a gente acaba perdendo algum, né?
Não tem como mostrar, responder, né, todo mundo aqui. Mas a gente vai tentar aí, né, na medida do possível, responder a algumas pessoas, né? Então é isso aí. Só um minutinho aqui. Oi, vou mandar um oi aqui só para voltar o comentário, para voltar desde o início. Na Câmara de Sorocaba, Sérgio. Na Câmara de Isso, na Câmara Sorocaba. Eu Municipal. procurei seu Isso. comentário, Jaque. Eu estava aqui querendo mostrar, porque eu vejo, sabe, gente? Eu vou vendo assim, eu acho interessante, mas assim, a gente vai tentando né, encaixar todos os comentários, mas fica um pouco difícil, porque vai passando. Declamamos Sabe que juntos, é do um jeito que ótimo. vocês declamaram. Declamou junto com ele, Sérgio. Zaque Moreno. E é Isso. isso, gente. Tem aqui, Sérgio, duas perguntas. Sergíssimo, você está lembrado do nosso dueto? Eu fiquei encantada com a foto. É uma pergunta da Sandra Essa- Albuquerque. É da eu lembro. Sandra. É isso aí, Sandra. Temos também uma pergunta da avó, acho que da avó Alcina. Deixa eu ver aqui. Ah, perdi aqui. Ai, meu Deus. Gente, mas é tão bom, né? A gente poder conhecer mais dos escritores, saber, né, do trabalho que eles fazem. Como você vê poesia nos dias de hoje, Sérgio? E é até a minha pergunta aqui, né? Nesse momento difícil que a gente está vivendo, como você, que você diz assim da poesia nos dias atuais, né? Fala pra gente. Eu diria o seguinte: o planeta Terra, desde que, digamos que a história da humanidade começou a ser contada, né? Desde que os homens lá da arte rupestre, né? Das cavernas começaram a se manifestar, a, a evolução humana ela sempre ocorreu de uma forma muito difícil, né? Às vezes muito trágica, muitas guerras, doenças, enfim. A história nossa não é fácil, hein? A história universal do planeta Terra é um planeta de, como se diz, de provas e expiação, não é? Então, imagine, há 2 anos, o mundo inteiro está confinado por causa de um vírus, né? Um vírus que causa aí a doença, a Covid-19. Então, o que acontece? O ser humano ele é um ser gregário por natureza. Ele não faz parte da natureza dele estar confinado. Ele tem que interagir com outros seres humanos. Né? Então, o que acontece? A partir do momento que você, obrigatoriamente, você se vê fechado num ambiente de uma forma restrita, você tem que se manifestar de alguma forma. Agora, se você tem dentro de você um universo todo, uma riqueza muito grande, né? Se você tem assim muita sensibilidade, então o que você vai fazer? Você vai justamente promover aquilo que eu já falei há pouco, que é aquela catarse, né? Você vai colocar para fora. E eu percebo, Verônica, até como um dos editores do Hall, nós percebemos alguns colunistas manifestando justamente este momento pelo qual estamos passando, né? São poesias mais doloridas, que saem assim do fundo da alma, em alguns casos, até demonstrando talvez uma certa depressão, mas isso é muito bom porque você tem que colocar para fora aquele sentimento, né? Então, a poesia, ela tem um efeito tônico, é um tônico no sentido assim, não do físico, mas da parte imaterial do ser humano, né? Que é a alma. Então, quando você jorra no papel, que hoje em dia já ninguém mais escreve de forma manuscrita, mas, enfim, seja no notebook, seja no celular, mas quando você coloca o que você está sentindo, você realmente consegue se autopurificar, justamente porque você tira esse peso que está dentro de você, você joga. E é interessante que, se você analisar, todos que estão nos ouvindo, os grandes livros, a literatura humana, de uma forma universal, ela reflete muito, muito a dor
a dor do ser humano, não é verdade? Se você vai ler, seja lá os Irmãos Karamazov, enfim, 100 anos de solidão, seja lá o que for que você vai ler, é muito difícil, salvo livros de autoajuda, mas muitos clássicos, né, da literatura universal refletem justamente esse lado sombrio do ser humano, né? É Então, verdade. de qualquer forma, ah, essa manifestação ela é útil, ela é necessária. E a poesia, principalmente quando é uma poesia assim mais, eu diria, sublime, né? Que fala do belo, literalmente. Porque uma das definições de poesia é a manifestação do belo, né? Então, quando É você verdade. compartilha com o mundo, com as pessoas em geral, você está sendo um jardineiro, de uma certa forma. Você está sendo um jardineiro, você está lá fazendo com que algumas flores que estão ainda em botão e embotadas, né? De repente elas começam a se abrir, começam a colocar para fora o seu perfume, né? Aliado à sua cor, às suas cores. Então, a poesia é a que vai salvar este mundo, com certeza. É isso aí, gente. A poesia, ela salva. Às vezes eu costumo dizer que assim, a poesia, ela me salvou, né? Porque eu sempre falo que a poesia para mim é Deus, né? É uma coisa que eu tenho dentro de mim, minha poesia. Deus é minha poesia. Então, às vezes eu falo, a poesia me salvou. Por quê? Eu quero dizer, quando eu falo essa frase, eu quero dizer que Deus, ele me salvou através da poesia. Mas como Deus para mim ele é uma poesia, então é onde eu falo, né? A poesia me salvou. Gente, que coisa maravilhosa estar aqui com vocês. O poeta Jacques, o poeta isso mesmo. Gente, maravilhoso, né? Então, Sérgio, agora você vai dar uma aulinha pra gente. O que, que você acha? O Sérgio vai dar uma aulinha pra gente. Eu tenho uma pergunta muito interessante para te fazer. Inclusive, eu tenho muito que aprender com você a respeito dessa, né, dessa pergunta que eu vou te fazer. Olha, existe diferença entre poema e poesia? Ou são sinônimos? Fala pra gente, Sérgio. Olha, de certa forma, são sinônimos, de certa forma são sinônimos. O que acontece é o seguinte, normalmente quando a gente fala em poema, a estrutura dele é aquela, é um texto em forma de versos, que pode ter ou não rima, que pode ter não a sua métrica, né? Dependendo da escola a qual você se filia, né? Seja lá o romantismo, seja o parnasianismo, né? O parnasianismo que adota muito essa estrutura rígida, né? Entendeu? Então, poema é isso, literalmente é uma manifestação em que você coloca em forma de versos. A poesia, ela tem um sentido muito mais amplo. O poema, ele é, digamos assim, uma coisa estritamente literária, sendo que a poesia, ela é muito mais ampla. É como se fosse assim, ela fosse o gênero do qual... Não sei se eu estou cometendo um equívoco, e se tiver algum professor aí de português, que me corrija, por favor. Mas eu diria assim, de uma forma geral, a poesia é o gênero do qual o poema é espécie. Então, por exemplo, você vê a poesia na escultura, na pintura, na dança, em todas as manifestações, você sente a expressão do belo manifestada de todas as formas, né? Quando você aprecia a estatuária, né? Você vê uma estátua de Moisés, uma estátua de Davi, aquela perfeição, né? Você imaginar que daquele mármore bruto que sofreu o impacto, né, do martelo com o cinzel, como se fosse um ser humano, se é que uma rocha pudesse ter sentimentos, imagine o sofrimento de receber, né, milhões de marteladas com aquele cinzel afiado. Mas no final se transforma nessa obra de arte, né, que são as estátuas de uma forma geral. Então, a poesia, eu, por exemplo, para você ter uma ideia, eu acabei de ler há pouco, justamente quando eu falo aí que palavras podem descrever um pôr do sol. Então, você percebe que você não sentiu, digamos assim, a poesia
quando eu apresentei o texto. Então, por exemplo, eu diria que até eu sou muito, como é que se diz? Eu me dou melhor com a prosa poética do que propriamente a poesia ou o poema em si, por incrível que pareça. Tanto que eu tenho publicado, Verônica, dois opúsculos, né, de pensamentos. São 168 pensamentos. Então, normalmente, muitos desses pensamentos, como esse que eu acabei, né, de citar, eles têm um cunho essencialmente poético. Então, a poesia, ela pode, logicamente, também ser transformada em versos, né? Uma das definições é isso, tanto a poema como a poesia são vertidos em forma de verso, mas a poesia tem um sentido mais amplo, né? Então, você pode, sim, escrever crônica, você pode escrever um conto, você pode escrever todos os gêneros, romance, você pode escrever todos os gêneros de uma forma poética. Entendeu? Sabe aquele livro, com certeza você já leu, e todos que estão aí acompanhando essa live, já leram algum livro, que quando termina o livro, você pensa assim, meu Deus do céu, mas eu li 300 páginas e gostaria que tivesse mais 300, mais 1 milhão. Eu não queria parar de ler, porque aquilo que foi vertido em prosa trouxe um encantamento, trouxe reflexão, enfim, fez com que você, como ser humano, crescesse de uma forma tão natural, tão espontânea. O autor, quando escreveu aquela obra, ele não colocou nem mesmo na entrelinhas alguma mensagem subliminar para que você se sinta mais iluminado por dentro. Não pôs, simplesmente ele escreveu uma história, mas uma história tão fantástica, tão maravilhosa, que ao terminar aquela leitura, para você foi um momento tão especial, tão prazeroso, que você gostaria que isso permanecesse dentro de você. E isso faz o quê? Se você gostou daquele autor, quantos livros mais ele tem? Será que eu vou ter o mesmo sentimento? E isso faz você buscar esse e outros autores. Então, quem escreve tem uma missão extraordinária neste plano terreno. Por isso, uma coisa, desculpe, eu quando fico muito entusiasmado, tenho acesso de tosse. Mas, enfim, por isso a importância do que a gente escreve. Não é verdade? Nós temos que ser responsáveis pelo que nós escrevemos, principalmente quando vai para o público em geral, entendeu? Porque imagine se você escreve, seja um livro, seja um conto, qualquer gênero, que uma pessoa leia e, de repente, ela vai se suicidar daqui 5 minutos. Olha que responsabilidade que um autor, que um poeta, uma poetisa tem. Entendeu? Então, você pode, se você está escreva assim, alguma coisa depressiva e põe na sua gaveta, né? Deixa escondidinho lá, fermentando aquilo lá. Mas, se você quer compartilhar com o público, tenha, assim, essa visão social, essa visão de fraternidade, de imaginar que as pessoas que vão ler o que você escreveu vão receber como um presente muito especial, em forma de escrita, né? Vão receber aquele presente, vão sentir muitas vezes vontade também de ser um escritor, de ser um poeta, uma poetisa. Você já pensou? Imagine, por exemplo, um advogado, um promotor, um juiz, qualquer profissão, em que alguém, e principalmente se ele já deu aula, e que um aluno dele, 20, 30 anos depois, encontra com ele, já velhinho, e fala, professor, hoje eu sou isto ou aquilo, porque eu tinha aula com o senhor. O que o senhor passou para mim foi tão precioso, aquilo me influenciou tão positivamente, de uma forma tão extraordinária, que eu senti vontade de ser igual ao senhor. E hoje, né, eu sou um profissional feliz, um profissional produtivo, e também, por incrível que pareça, também estou dando aula. Olha que coisa maravilhosa, Verônica. É Não é lindo, uma né? maravilha? Com certeza. Ai, ai. Então, Sérgio, é maravilhoso, né? A gente saber aprender um pouco mais com o Sérgio, né, gente? É, eu gostaria, né? Eu convidei, na verdade, a nossa amiga Alcina, a avó Alcina, para entrar, né? E falar alguma coisa para o Sérgio.
mas acho que não deu, né? Ela não deu para ela aceitar o convite, viu, vó? Mas eu mandei. E, né, quem quiser entrar para deixar aí uma palavra para o Sérgio, né? Falar da pessoa maravilhosa que ele é, porque ele é uma pessoa maravilhosa, incrível, né? Dani Pro Escritos. Então temos algum comentário aqui. É, que coisa linda, gente. É muito bom aprender. Cada dia que passa a gente aprende mais, né? É gratificante demais. Ué, não vê o Leandro Campos Alves, autor do maior poema do mundo? Então, ai que coisa maravilhosa, né? Gente, então agora eu vou fazer uma outra pergunta para o Sérgio. É, principalmente porque eu também, né, já pensei muito nessa pergunta aqui. Para as mulheres, Sérgio, é correto usar o termo poetisa ou deve ser usado também poeta? Muitas pessoas preferem ser chamadas de poeta, muitas mulheres, né, preferem ser chamadas de poeta e não poetisa, mas qual que é o correto? O que você me diz disso? Eu diria o seguinte, tecnicamente, tanto faz, tanto faz. Mas essa questão de algumas mulheres preferirem ser chamadas de poeta, a culpa sabe de quem é? Dos homens. Os homens boçais, apesar de muitos serem poetas, mas nem por isso deixaram de ser boçais e machões. Então, o que Né? acontece? Olha, a verdade seja dita, né? Sem nenhum véu aí para esconder. A história da humanidade é uma história patriarcal por natureza, né? O homem, até porque fisicamente sempre teve a força física, então, em vez de impor a sensibilidade, ele sempre impôs a força física. Aliás, hoje em dia nós temos até a lei Maria da Penha, porque tem alguns homens, uns boçais, uns brucutus, que têm a capacidade de usar a força física contra esse ser divino que se chama mulher. Então, o que acontece? Havia um certo preconceito, principalmente nos albores, não me lembro se foi do século XIX ou já no século XX, quando as mulheres começaram a literalmente aparecer como expressão de quem escreve poesias. Então, o que acontecia? Os homens, esses boçais, alguns, né, não todos, evidentemente, mas eles olhavam com certo desdém. Então, para que as mulheres não se sentissem assim tão constrangidas, elas preferiram se adequar a este termo poeta. Inclusive, tem algumas... A própria Cecília Meirelles, veja só, tem gente que fala assim, olha, Cecília Meirelles, que diga-se de passagem, eu adoro a Cecília Meirelles. A própria Cecília gostava e fazia questão de ser chamada de poeta. E você sabe que eu já tinha feito uma pesquisa, eu vou até passar essa informação para vocês. Na minha opinião, na minha humilde opinião, e que alguém me corrija por gentileza, se for o caso. Ninguém se atreve. Não, por favor, eu sou tão falho como qualquer um. Eu aprendo todos os dias, graças a Deus. Mas veja só o detalhe: tem uma poesia dela que se chama Motivo. Essa poesia faz parte da obra Viagem, de 1939. Então, olha só, logo na primeira estrofe, ela diz assim: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Que lindo! Veja bem, olha só. Aqui, no segundo verso, ela fala: e a minha vida está completa. E na quarta, sou poeta. Aqui, ela quis apenas, ela usa rimas, então ela rimou. E olha só, eu posso estar redondamente enganado, e quem quiser pode me crucificar em praça pública, mas veja o final. Diz assim, olha, bem no final: sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada, e um dia estarei mudo, mais nada. Veja bem, e a canção é tudo. Estarei mudo. Mas a Cecília é mulher. Por que ela colocou mudo e não muda? Para Né? rimar.
na minha humilde opinião. Eu posso estar, assim, redondamente igual à Terra, redondamente enganado. Mas aqui, ela simplesmente usou um artifício da rima. Ela usou aqui completa com poeta, tudo com mudo. Então, agora, será que ela se sentia homem? Será que é isso? Não sei. Eu não cheguei a esse ponto de saber da vida dela, detalhes da vida dela. Mas aqui, para mim, ela usou "sou poeta" como um recurso, né, para rimar o texto dela. Né? Aliás, se você me permite, posso ler? Bonito. Olha só. Então, olha, eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre e nem triste, sou poeta. Das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias ao vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. Um belíssimo poema, né? Um belíssimo poema. Então, eu diria o seguinte, só para completar o meu raciocínio. A palavra poetisa, cada vez que eu falo, eu sinto até que minha boca enche de saliva, né? Eu quase que tenho que usar um sugador de dentista, porque eu acho tão maravilhosa essa palavra, é tão eufônica. Poetisa. Olha só, poeta, poeta, ô poeta. Ô, poeta. Poetisa, gente. Eu confesso que quando eu comecei a escrever, eu comecei a fazer poesias e publicar no Instagram, no Facebook, as pessoas começaram a me chamar de poetisa. Então eu não entendi, assim, no início, né, eu não entendia muito bem, que eu achava que só existia poeta. Quando eles falavam poetisa, eu já ficava assim, não, mas poetisa, gente. E eu também não me considerava uma poeta, vamos dizer assim, né? E aí eu achava estranho, assim, as pessoas, mas depois foi pegando, né? A Verônica poetisa, a poetisa Verônica Moreira. Aí eu fui aceitando, sabe? Mas no início eu gostaria, eu sempre reclamava, né? Por que eles me chamam de poeta, Verônica? Eles me chamam de poetisa. Depois, né, que eu fui, com o tempo, eu fui me acostumando e fui vendo a beleza, né? Como você falou, a beleza da palavra, né? Poetisa. O significado também. Então, assim, uniu o útil ao agradável. Poetisa. Poetisa Verônica Moreira. Vamos. Verônica, se você me permite dizer o seguinte, olha, eu vou me referir, estou me referindo aqui, me dirigindo às mulheres. Mulheres, mulheres. Vocês têm uma coisa dentro de si, uma coisa tão preciosa que Deus colocou dentro de vocês, e talvez até por isso que os homens, esses brucutus, agem como agem, por pura inveja. Aliás, eu gostaria até de fazer uma ressalva. Eu não consigo acreditar que a mulher, a Eva, saiu da costela do homem, do Adão, da costela de Deus. Olha! Quem escreveu não recebeu a mensagem que foi passada, inspirada a quem escreveu essa parte. Não é possível, porque a mulher tem uma sensibilidade, a mulher tem intuição, que é uma coisa que não passa pelo cérebro. A intuição não é uma coisa que você para pensar, não, é uma coisa que é natural. Né? Que nos animais é um instinto, mas nos seres humanos é a intuição, é aquela capacidade, aquela antena imaterial, transcendente, que capta todas as coisas belas do universo. Então, mulheres, a sensibilidade, a feminilidade é uma maravilha. Então, sejam femininas, sejam cada vez mais sensíveis, porque são vocês que são a 8ª cor do arco-íris. Olha! Ai, Jesus, que lindo! Vai ver que foi feita da costela perto do... Peraí.
Gente, é muito, tá vendo, gente? Por que eu admiro tanto a sabedoria dessa pessoa? Vai ver que foi feita da costela do coração. Aí, da costela do coração. Vamos pensar se o coração, né, Sandra, tem costela, mas vamos acreditar que seja, porque a gente merece estar no coração, né? Ai, Jesus, que lindo. Então, é, Rocco, Luiz Rocco entrou. Boa noite. Boa noite para vocês que estão entrando agora. Estou entrevistando o Sérgio Diniz, que é poeta, escritor e jornalista. E por falar em jornalismo, Sérgio, a gente gostaria de saber, né, já que você é um dos editores do jornal Cultural Hall, e onde inclusive eu sou colunista com muito orgulho, com muito carinho. Editora Como você se setorial sente? de eventos. Oi? Você, além de Editora? colunista, editora setorial de eventos. É você, vocês que olham lá no Facebook e veem aquelas notícias, né? Aqueles eventos fantásticos, quem faz a publicação é esta criatura, essa amazona sensível que se chama Verônica Moreira. Aí é um orgulho, tá? É um orgulho muito grande. É orgulho que eu falo no sentido bom. Eu sou muito orgulhosa de poder trabalhar com vocês, né? Em prol da cultura, no Jornal Cultural Hall. E no Internet Jornal agora, né? Que eu fui convidada também pelo Hélio Rubens, que é o outro editor, né? Que é o editor Mor, a participar também, né? Como colunista. Então, como você se sente em poder contribuir com a cultura, né? Dessa forma tão linda através do jornal? Conta pra gente. Olha, eu até já dei uma pincelada nessa para responder isso. É, E, olha, veja bem, qualquer profissional que trabalha tem que ser remunerado, não é verdade? Então, o que que acontece? Eu, nos meus 22 anos de advocacia, eu recebi canos homéricos, né? E o que é pior, até de pessoas conhecidas. Então o que que acontece? Não existe nada pior, eu acho, do que qualquer profissional que coloca, seja a sua força física ou a sua força mental, enfim, a sua sensibilidade, a sua arte, mas se ele trabalhou, se ele prestou um serviço, ele tem que ser remunerado, né? Então, o que que acontece? É frustrante sem contar que é uma necessidade básica, né, para você sobreviver. Se você presta um trabalho, você tem que receber, porque as contas vencem todos os meses e não adianta ser poeta, ser famoso. não adianta correr dos boletos, né? Se você tem boleto, você tem que pagar, não tem como, né? Ele não é autopagável. Então, o que que acontece? A sensação mais maravilhosa de ser um dos editores do jornal, também do Internet Jornal, é que eu nunca, quando chega o final do mês, ou início de cada mês, no quarto, quinto dia útil, eu não fico esperando o meu olerite. Eu não fico esperando. O meu pagamento é quando, por exemplo, alguém que vê uma publicação, mesmo que não tenha Olha sido eu que quem a fez, pode ser você, pode ser a Cláudia, enfim, seja quem for, quando uma pessoa fala, ela fica encantada, fala assim, olha, para começar, olha, eu vou dizer uma coisa, já que o Dom Alessandro, meu querido amigo e irmão, está na plataforma, né? Como foi que eu conheci Dom Alexandre? Foi justamente quando eu via muitas vezes postagens no Facebook de eventos que viriam a ocorrer. E o que eu fazia? Ele não entrava em contato comigo pedindo para fazer uma divulgação. Ora, mas era uma notícia extremamente importante, né? Eventos da FEBACLA, a FEBACLA é sinônimo de cultura, né? De Bacla é conhecimento, de artes, de ciência, amado né? demais também. É uma entidade que está assim no topo, né, da importância neste país todo, né? Então, o que eu fazia? Eu fazia uma publicação e postava também no Facebook. Com o tempo, depois vinha conhecer essa figura extraordinária, esse ser humano iluminadíssimo. Inclusive, eu tive o prazer, assim, um privilégio, no ano passado, no aniversário dele, o Jornal Hall, não foi o Sérgio Diniz, foi o Jornal Hall, prestou uma homenagem, né? E conta toda a história
de Dom Alexandre, a origem real dele, todas as comendas, todas as medalhas. Se alguém entrar lá no www.tudojunto.jornalhall.com.br, vai entrar na página principal e no canto superior direito tem um espaço escrito busca. Coloca lá, Dom Alexandre. Vocês vão acessar todas as páginas da FEBACLA, entrevistas com Dom Alexandre, e uma delas, que é essa homenagem, foi colocada justamente como subtítulo Um Príncipe a Serviço da Humanidade. Essa a importância de Dom Alexandre. É uma pessoa não apenas de sangue real, porque sangue é material, mas de espírito real. Isso é muito mais importante. Um espírito nobre, né? É uma pessoa que vive para ver a cidade alheia, que vive para homenagear quem precisa ser homenageado, inclusive até pessoas que são quase que invisíveis, mas se essa pessoa ela tem assim digamos, um talento extraordinário, seja na ciência, nas artes ou nas letras, o Dom Alexandre vai estar lá homenageando, né, com o maior prazer. Então, foi assim que eu comecei a ter contato com essa figura extraordinária que é Dom Alexandre, da mesma forma como também estou tendo hoje, com Dom Iguaci, que é o presidente da OMDDH, da Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos, outra pessoa também, outro espírito de luz que está aqui entre nós para ajudar no progresso espiritual da humanidade, né? Verdade. Eu ia até te perguntar, né? Porque a gente sabe que há pouco você concluiu um curso, né? Oferecido pela OMDDH. E a gente gostaria de saber como você se sente, né? Com essa vitória, com essa conquista, né? Na sua vida. Conta pra gente. Olha, para você ter uma ideia, eu não tenho nem vergonha de confessar que eu fiz uma pós-graduação há 20 anos. Há 20 anos. E depois disso, por N motivos, eu nunca mais sentei-me num banco escolar de curso superior. Então, quando eu fui convidado por Dom Iguaci para fazer parte de um grupo, digamos assim, restrito, né? Eu fiquei preocupado, até por um motivo simples. Em 2012, ao me aposentar, a primeira providência que eu tomei foi dar baixa na inscrição perante a OAB. Porque, infelizmente, para mim, a carreira foi decepcionante. Enfim, não vou entrar em detalhes que não vem ao caso. Mas eu simplesmente resolvi que eu não seria mais, e não sou mais advogado, né? O que acontece? Inclusive, eu doei todos os meus livros eu doei. Então, a primeira dificuldade que eu senti, de uma certa forma continuo sentindo, né? É que, por força dessa decepção, sabe quando você desliga o seu conhecimento, muita coisa, então, coisas que eu poderia estar assim produzindo de uma forma mais espontânea, mais fácil, então eu comecei a sentir bastante dificuldade. Mas esse grupo, ao qual eu denominei de uma forma muito carinhosa de mosqueteiras e mosqueteiros da OMDDH, cujo lema você sabe? Qual é o lema dos mosqueteiros? Ai, um por todos e todos por um? Exatamente. Um por todos e todos por E um, todos né? por um. É isso aí. Então, 9 pessoas. O Dom Iguaci é o presidente, o vice-presidente da OMDDH é Dom Alexandre. Depois nós temos aí o Fabrício Souza, que ele é o coordenador pedagógico, né, da OMDDH, uma pessoa também extraordinária, com ele e também com a da nossa Gabriela Lopes, que nos ajudou o grupo, inclusive com os famosos TCC, né? O trabalho de conclusão de curso. Nós temos aí a Marilza, figura extraordinária. Nós temos também a Graziele Sabino. Nós temos o Celso, que era o operador de todas as nossas lives, os nossos encontros. Temos aí o Fernando Matos também, que é da área da saúde. Então, formou-se assim um grupo, né, de 9 pessoas
que foi um grupo que, aos poucos, foi assim, quase que se transformando numa única pessoa, digamos assim, né? Quando eu falo única pessoa, no sentido de ideal, né? Um grupo assim, unido por um ideal. E o ano que vem, né, os cursos irão começar aí, e esse grupo foi um grupo especial, porque nós fomos ao mesmo tempo alunos e também docentes. Então, nós somos docentes, nós fazíamos lá por meio do PowerPoint, apresentação, dávamos aula um para os outros, depois em grupos, e nós é que seremos, esse grupo dos nove mosqueteiras e mosqueteiros, nós seremos os professores dos próximos cursos, né? Então, é um trabalho que nós vamos levar com a graça do bom Deus, e eu até lembro, o Dom Iguaci, até quando eu falo isso, eu também me sensibilizo até hoje, né? Fico emocionado. Logo na nossa primeira reunião, nossa primeira live, ele dizia que até aquele momento ele tinha um sonho, mas era um sonho que ele sonhava sozinho. E que naquele momento ele estava sentindo, no início, né, do grupo, do bacharelado, ele estava sentindo que esse sonho já estava começando a se cristalizar, né, a se tornar visível. E, de fato, foi uma turma, né, especialíssima, e daqui para frente nós estamos agora na fase da especialização, depois terá também mestrado, vai ter doutorado, enfim, e da estatutária da OMDDH, que prevê assim, um trabalho social, um trabalho de conscientização, de educação. Olha, mas como eu sei que você vai, não é? Você vai entrevistar Dom Iguaci, não vai? Vou, semana que vem, na próxima quarta-feira, entrevista com Dom Iguaci, presidente da OMDDH. Isso, então, como eu sei, eu nem vou falar muita mais coisa aí para não tirar, né, esse prazer que ele tem, né? Que o Dom Iguaci também... Olha, uma coisa que é importantíssimo, que esse grupo de 9 pessoas tem uma característica, entre tantas características fantásticas, tem uma que eu relevo, eu acho mais importante, chama-se humildade. Humildade. Você precisa ver, eu, por exemplo, já confessei aqui que tive muitas dificuldades, né, para fazer o TCC, se não fosse a Gabriela, o incentivo do Fabrício, enfim, de todos, né, de todos, um amparando o outro, um incentivando o outro. Então, houve um crescente sentimento de fraternidade, de solidariedade, né? E nós tivemos a formatura há pouco tempo, inclusive foi colocado lá no Facebook, foi uma cerimônia muito emocionante. Foi Então, lindo mesmo. essa está sendo para mim, foi para mim, né, uma novidade, algo que eu não esperava. Eu não esperava voltar a sentar, ainda que virtualmente, né, num banco escolar novamente, fazer um curso regular. Mas eu tenho que agradecer a Deus e tenho que agradecer a cada um dessas irmãs e desses irmãos, dessas mosqueteiras e desses mosqueteiros. Um por todos e todos Todos por por um. um. É isso aí, gente. Tá vendo que coisa maravilhosa? Sérgio, agora, antes que a live nos derrube, né? Que o Instagram nos derrube, né? Eu acho que eles não vão derrubar, porque eles devem estar amando também, porque tá lindo a nossa live. Então, vamos conhecer um pouquinho mais do Sérgio Diniz. Então, em palavras, né? Mais, como é que fala? Mais rápida, né? Para a gente não ser derrubado, a gente vai conhecer melhor o nosso amigo. Coisas pequenas, detalhes pequenos, como qual o seu animal de estimação favorito que você mais gosta? Fala pra gente. Eu gosto de todos os animais, né? Eu só não Né? gosto dos animais pequenos, mas eu tenho uma certa aversão. Porém, eu gosto de todos. Mas eu tenho, né? Quando criança, eu tinha gatos na minha casa. E agora, há 7 anos e meio, nós temos aqui um peludinho que se chama Toby. Aliás, ele é de uma raça especialíssima. É uma raça do Street Dog. Street Dog. Street Olha Dog. Street Dog. Que maravilha. Eu tenho um Rua, pequenininho, o meu Duque. É lindo também. Vira-lata. Mas eu gosto de dizer que ele vem de uma família tradicional italiana, que é dos Toberinos Toberoni. Então, o Toby
tem sido o meu companheiro de todas as Que horas, é ele que maravilha. me incentiva a caminhar, né? Então, eu diria que hoje, no momento, o cachorro, né? O cão, que é o melhor amigo do homem, está sendo aí, digamos assim, o meu animal preferido. Que bom. Eu também tenho o Duque. O Duque meu também é uma maravilha. Meu Duque. Duque meu, meu Duque. Então, qual é o seu time de futebol, se é que você o tem? Olha, na Ai, verdade, ai. na verdade é o seguinte, quando eu era criança, eu torcia para o Santos. E por um motivo muito simples, porque tinha o Pelé. O Pelé era todo mundo acho que era fã do Pelé, né? Era o Então, ícone, né, do futebol. depois o Pelé abandonou aqui no Brasil, foi lá para os Estados Unidos. Aí, como meu pai e o meu irmão mais velho, eles eram São Paulinos, e São Paulo. Bom, o meu pai já não está mais aqui, mas o meu irmão continua São Paulino. Eu passei a ser São Paulino. Mas eu confesso a você, e a quem está nos ouvindo, que de esporte, o único esporte que eu aprendi, mas confesso também que eu não sou nenhum expert, é xadrez. Mas tirando isso, eu fui, quando era criança, eu fui fazer um teste para ser gandula. Gandula. Você sabe o que é gandula, não sabe? Verônica? Sei não. Mas o gandula, para quem não, a maioria sabe, mas quem não sabe é o seguinte, é aquele menino que fica fora do campo para ir buscar bola. Quando os pés tortos dos Ah, jogadores sim. tudo para fora, tem lá um menino que vai lá para o jogo não parar, né? E eu fui fazer teste para Aham. gandula e fui reprovado. Então, eu sou uma negação para qualquer esporte. Tanto é que uma das grandes humilhações da minha vida, quando na escola, era na hora de educação física que tinha os jogos, né? Então formava-se aquele grupo, normalmente dois eram separados para escolher, e eu ficava por último, né? Sempre fiquei por último. Então, o esporte, infelizmente, não é a minha praia. Não é. Cor, a cor Cor, preferida do Sérgio. olha, Sua eu cor gosto do preferida. azul. Eu gosto do azul, porque quando eu saio lá fora e vejo aquele azul que dá a impressão que eu vou mergulhar, não mergulhar para baixo, né? Mas o melhor, eu vou ser atraído, né? Absorvido por aquele azul. Mas outra cor que eu gosto muito é o vermelho mais escuro, né? Que é o vermelho, como é que chama? É o mais escuro, é o mais escuro. Carmesim? Eu vinho, né? Tipo Ah, vermelho o vinho. vinho. Eu acho uma cor bastante sofisticada, bonita, né? O degradê dele, isso eu acho bonito. Então, e qual o escritor, seu escritor, né, preferido? Qual o escritor que você mais admira, que mais te, né, te inspirou? Conta pra gente. Olha, acreditem se quiser, por incrível que pareça, eu não estou aqui defendendo nenhuma religião, nenhum culto, e nem mesmo a minha própria doutrina. Mas eu devo confessar a vocês o seguinte: quando eu tinha, acho que 12, 13 anos, eu comecei a ler as obras do André Luiz, que é, era psicografado pelo Chico Xavier. E eu li todos os livros psicografados pelo Chico Xavier, que tinha como o mentor o André Luiz. E eu adorava a escrita do André Luiz, era uma escrita que me apaixonava, a maneira como ele escrevia, inclusive, mesmo quando ele narrava a região umbralina, aquelas coisas mais tristes da história, mas mesmo assim a escrita dele era uma escrita perfeita. E ela me influenciou bastante, né? Trechos curtos, bem pontuados, muitas partes poéticas. Então, na verdade, quem diria, né? Independentemente de quem acredite ou não, mas quem me influenciou foi um autor espiritual. Olha que interessante. Mas fora isso, eu gosto, por exemplo, eu gosto muito, até tem um poema dele aqui, do Manuel de Barros, por exemplo. Né? Eu gosto, como eu acabei de também dizer, da Cecília Meirelles. Olha, eu gostava muito de livros, livros estrangeiros, como, por exemplo, do Charles Dickens, né? do Victor Hugo. Eu gostava muito, por exemplo, livros como A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, isso, As Viagens de Gulliver, né? do Swift. Então, esses autores, quando eu era mais jovem, né? Foram autores que, de uma certa forma, assim,
disseram muito para mim, como criança, né, que gostava de aventuras, esse tipo de coisa, né? E qual o seu personagem, né? Favorito da infância, dos desenhos animados? Olha, eu me encantava com todos eles, né? E naquela época a televisão era em preto e branco, o desenho era um desenho chapadão, né? Não é como hoje em 3 dimensões, mas mesmo assim eu gostava muito dos Jetsons, dos Flintstones, gostava dos Flintstones, tinha lá o Alligator, tinha o Manda-Chuva, eu não tinha, digamos, um preferido, porque cada um tinha lá o seu lado peculiar, que me atraía muito, né? Assim como no Uhum. gibi também. Eu lia Flash Gordon, Brucutu, o Saci Pererê do Ziraldo, enfim, o Príncipe Valente. Nossa, eu lembro uma coisa que me marcou demais, as bancas de revista eram uma coisa maravilhosa, porque você entrava numa banca, você ficava perdido, praticamente tinha milhares de gibis. Hoje em dia você vai assim, você tem que ficar procurando. Praticamente o que existe são da Turma da Mônica, os do Walt Disney, né? O Pato Donald e os demais, e os mangás, alguma coisa, mas você já não tem como tinha até o final da década de 70. Você entrava numa banca, você ficava perdido, a quantidade de títulos de gibis. Entendeu? Então, isso povoou a minha imaginação. Eu gostava muito de ler os contos de fada, né, do Charles Perrault, gostava muito do Hans Christian Andersen, enfim, dos irmãos Grimm. Tudo isso povoou a minha imaginação. Eu era uma criança que tinha, para você ter uma ideia, no fundo da minha casa, uma época, tinha uma pequena horta. E o meu avô que plantava, e tinha lá os pés de couve, e pé de couve às vezes é meio grande, então eu tinha no Toddy antigamente dentro, vinham uns índiozinhos, né, de plástico, e eu fazia de conta que o pé da couve era uma árvore, né? Então fazia o índiozinho subir. Então, Verônica, e tudo isso que foi me transformando, né? Foi um caldo, digamos assim, de imaginação que foi me moldando de uma certa forma como escritor, como poeta, entendeu? Então, eu acho que ter nascido há 64 anos, foi muito bom para mim, porque naquela época era um tempo em que o relógio passava, os ponteiros passavam muito devagar, os vizinhos interagiam entre si. Hoje em dia, infelizmente, eu moro em apartamento, são 4 andares, eu só sei o nome do casal da frente, e não sei sequer o nome, olha que absurdo. Naquela época, não. Para você ter uma ideia, no fundo da casa do meu avô, tinha uma pequena fábrica de linguiça, era o Pinhata Linguiceiro. E a rua inteira, acho que a Vila Amélia, né, aqui em Sorocaba toda, ia comprar linguiça lá. Então era uma casa que estava sempre aberta. Às vezes, na hora do almoço, vinha algum vizinho, sentava junto almoçando. Né? Meus avós maternos eram descendentes de italiano, eram pessoas maravilhosas, de uma bondade extraordinária. E havia assim uma espécie era uma amizade, né? Com algumas exceções, como sempre acontece em qualquer lugar do mundo, mas a maioria assim de pessoas que um ajudava o outro, né? Um É, estava na casa, enfim, realmente. uma coisa Eu consegui fantástica. viver um pouquinho desse período aí, tá? Era muito bom mesmo. Eu também tive uma infância bem assim bacana nesse sentido, né? Que eu lembro das vizinhas conversando e a criançada brincando, jogando, como é que fala? Queimada, brincando de pique bandeirinha, não sei se você lembra, né? Amarelinha. Pular elástico na minha época, que era muito bacana, né? As meninas se reuniam para pular o elástico. E é isso, gente. Coisa maravilhosa, né? É bom relembrar esses momentos lindos da nossa infância. Acho que todos nós já vivemos esse momento, né? Essa infância maravilhosa, esse tempo. Então, você já falou, né? Agora eu vou perguntar para você, Sérgio, qual é a sua culinária preferida? Olha, como todo bom brasileiro, eu não passo sem o arroz com feijão. É o Ah, básico, né? Isso é o é o básico. básico. Por Mas, isso até que, viu, esse é um dos motivos pelo qual eu não penso nem em viajar para o exterior, né? Porque olha, se não tiver arroz com feijão, não dá.
Mas, como eu Aqui em sou Minas descendente, Gerais também é arroz com feijão. Pode ficar tranquila, aqui você pode vir. É arroz, pois é, feijão, angu, couve com quiabo, com frango, couve misturado no angu lá, é gostoso. Bom demais. nossa senhora, caldo de Ô, couve. Que Jesus, bom. que Mas, coisa como eu linda. sou descendente de italianos, eu gosto de massas, macarrão, gosto de Macaronada. pizza, tudo que é de massa, né? Bastante molho, molho vermelho, com queijo, né? Queijo parmesão. Então, não é à toa que eu estou com 20 quilos acima do meu peso ideal, né? Então, o Né? confinamento foi um Fala cilado nada, não, negativo. porque eu também engordei com essa pandemia. Esse confinamento engordou todo. É. Ai, ai. Então, Sérgio, e é assim, qual é a sua maior inspiração cultural, né? No meio cultural, qual que é a sua maior inspiração? Conta pra gente. Boa noite, Valber, o professor Valber. Esse é o amigo Sérgio Diniz, professor Valber. Um dos editores, né, do Jornal Cultural Hall e do Internet Jornal, onde eu sou colunista. Prazer ter você aqui, viu, Valber? Verônica, só fazer um parêntese, é que eu quero ver, eu queria mostrar o Toby para vocês, pode ser? Mostra, Rapidamente. mostra o É, Toby. não sei se eu levantando, é um pouquinho, deixa eu tentar aqui. Toby, vem aqui, papai. Oi, vem com o papaizinho. Olha, aqui, ó. Olha lá, Toby, ó. Olha lá. Olha Olha só, o vai lá você. Toby! Que lindo! Oi, Toby! Oi, Toby! Toby, Aqui, eu achei que eu tô. Me mexer com o Toby. Que lindo! Eu tenho o meu Duque também, ele não tá aqui, senão eu ia mostrar pra vocês. Ele é fofo demais também, gente. Esses animaizinhos são, nossa, né? Fazem toda a diferença, né? Na casa, no lar da gente. É maravilhoso. E legal. Mas voltando então, quando você fala, você se refere a coisa ou pessoa, ou exatamente qual seria a pergunta? a Que referência, né? É, a referência cultural, assim, né? O que que você olha, mais, eu vou dizer uma assim, coisa, eu vou dizer uma coisa que eu acho muito importante. Eu, é, todos os títulos que eu tenho recebido de Dom Iguaci também, e a maioria de Dom Alexandre, é lógico que todos eles têm uma importância extraordinária, mas tem um detalhe muito importante. Eu tenho recebido todas essas altíssimas honrarias porque eu estou fazendo um trabalho no Jornal Cultural Hall. Então, eu posso dizer que a maior referência minha cultural é o Jornal Cultural Hall, é o Jornal Cultural Hall. é, E o editor Mor, o pai do Jornal Hall, que é o Hélio Rubens de Arruda e Miranda, que é uma pessoa extraordinária, é uma pessoa merece muito. carinhosa. Olha, ele tem um respeito por mim, que é recíproco, logicamente, mas todas as decisões ele me comunica, ele pede minha opinião. Às vezes eu quero fazer alguma coisa que ele pensa de forma diferente, que ele acha até que não é o melhor, mas ele sempre diz o seguinte: Sérgio, mas se você quiser, faça que eu assine embaixo. Então, Verônica, eu acho fundamental esse respeito mútuo e essa admiração mútua, né? Eu diria que eu não tenho curso de jornalismo, eu não fiz uma faculdade, mas eu estou há 4 anos e 8 meses, todo dia, de forma homeopática, eu estou aprendendo a ser um editor, né? Que Então, para maravilha. você ter uma ideia, há 2 anos e meio, mais ou menos, quando o Hélio Rubens, que é o baú de ideias, como eu o chamo, quando ele Ele, o teve a Rubens, na ideia de... verdade, ele é uma referência, né? Não, Cultural, porque sem dúvida, ele não tem dúvida, não tem expande dúvida. a cultura, né? Com todo aquele carinho, né? Não, não, olha, e vou dizer uma coisa, o Internet Jornal, ele fica 24 horas por dia, 7 dias por semana. Termina uma edição, já começa as pautas, começa tudo de novo. É um trabalho extraordinário. Olha, começou com 8 páginas, hoje tem de 18 a 20 páginas. Nós temos aí 27 colunistas e outra quantidade de colaboradores. É um jornal que, graças a Deus, está bombando. E tem muita coisa maravilhosa nesse jornal. Então, o que acontece? Mais ou menos há 2 anos e meio, quando o Hélio Rubens começou, houve uma divisão, digamos assim. Ele passou a cuidar do jornal, do Internet Jornal, e eu comecei a cuidar exclusivamente do Jornal Hall.
né? Então, imagine alguém que esteve aí há 23 anos como o detentor, digamos assim, do jornal Hall, o idealizador, né? E de repente confiar em alguém que tem muito menos experiência, logicamente, tinha na época muito menos, mas confiar em mim. Inclusive, um detalhe importante, eu fui, em março de 2016, eu comecei como colunista. Depois de um ano, eu tinha publicado em torno de 60 textos, de poesia, conto, crônicas, entrevistas, um monte de coisa. E, quando chegou exatamente um ano depois, em 2017, para minha surpresa, ele me contatou. Naquela época, nós nos correspondíamos tão somente por e-mail, me convidando para ser o editor regional do Jornal Hall. E o detalhe, e eu, né, perguntei a ele se ele achava que eu tinha condições, evidentemente, e ele não titubeou, claro que tem. Então, aí eu queria fazer o cartão de visita. Então, eu usei o modelo dele e embaixo do meu nome eu escrevi editor regional. Quando eu encaminhei para ele, ele falou, não, Sérgio, não, eu falei editor regional simplesmente por uma divisão de trabalho. Eu vou cuidar, digamos assim, de Itapetininga região e você Sorocaba região. Mas a partir de hoje, olha só, Verônica, a partir de hoje, o Jornal Hall tem 2 editores. Eu aqui em Itapetininga região e você em Sorocaba região. Ou seja, uma pessoa, o Hélio Rubens tem 78 anos e tem, acho que, o dobro de idade como jornalista, né? Então, imagine uma pessoa que ficou há 23 anos à frente de um jornal desse, pegar uma pessoa que está saindo do coeiro, digamos assim, e confiar aquele filho dele precioso nas mãos de uma pessoa que não tinha, né, uma mesma visão que ele, não tinha a mesma experiência. Então, isso demonstra, né, um espírito assim, despojado, um espírito despojado, que confia nas pessoas, que aposta nas pessoas, né, que incentiva as pessoas. Então, eu diria que o Jornal Hall é sinônimo de Hélio Rubens, da Rude Miranda. E a minha grande inspiração. Hélio Rubens. É isso aí, gente. Que coisa maravilhosa, né? Realmente você citou uma referência, porque o Hélio Rubens ele tem sido, né, uma referência para o jornal, fazendo esse trabalho cultural maravilhoso, né, que ele faz e gratuitamente, né? A gente sabe que hoje em dia, principalmente nos tempos que nós vivemos, a cultura ela é menos valorizada, né? A gente sabe que nós temos aí esse problema com a cultura da desvalorização, infelizmente, né? Mas e agora você vai falar para mim qual é a sua pior, a sua maior qualidade. Você acha que você tem... Qual que é a sua maior qualidade? Conta para nós. Olha, pode parecer uma coisa irônica, um paradoxo. Eu diria que a minha maior virtude é o meu maior defeito, ao mesmo tempo, que é a sensibilidade, a hipersensibilidade, né? Porque, ao mesmo tempo, que eu até digo o seguinte, a definição de poeta, né? Ou de poetisa, que é aquele ser humano que vê e sente o que muitas pessoas não veem e não sentem, né? Então, essa hipersensibilidade, por outro lado, me torna... é o meu lado frágil, porque eu já citei, né, que eu sou muito vidrinho, eu sou muito sensível. Então, se uma pessoa tiver jeito para falar comigo, ela consegue tudo comigo. E pode até conseguir, se ela for bruta, mas aí acabou comigo, né? Então, eu acho que a gentileza no trato, o respeito, o Verdade. carinho é uma coisa fundamental, né? É fundamental. Então, e o que você odeia? Uma coisa que você odeia. Fala pra gente. Olha, bom, eu diria o seguinte, a palavra ódio é uma palavra pesada, né? É pesada, mas eu acho que o ser humano, ele tem que ser sincero no que ele sente. Tanto é que eu penso assim, hoje, né? Eu penso assim, quando você sente alguma coisa, você tem que sentir. E não me parece muito certo, nem justo, que alguém, que terceiro, interfira na sua manifestação. Porque simplesmente você vai mascarar aquele sentimento, você vai engolir aquilo que você está sentindo, em vez de você pôr para fora, você vai engolir, você vai, como é que fala? Me fugiu a palavra, mas enfim, você vai fazer com que o seu corpo físico, né,
somatizar, você vai somatizar isso daí. Então, se você está com raiva de alguma coisa, bom, lógico que você não deve quebrar coisas caras, mas de repente tem aí uma coisa aí que já está meio velha, imprestável, dá um murro lá, quebra aquilo lá, solta para fora esse leão bravo, né? Então, a palavra ódio, apesar de ser pesada, mas eu, por exemplo, se eu puder e quiser usá-la, eu tenho ódio de pessoas desonestas, por exemplo, não todos, mas dos políticos que são bandidos, que se utilizam, né, do seu cargo, da sua função para benefício próprio. Né? Realmente tem Eu não muitos, conformo, infelizmente. Verônica, de uma pessoa enriquecer de uma forma desonesta. Por exemplo, você tirar dinheiro da saúde, da educação, da segurança pública, enfim, né, de toda da cultura para se beneficiar, né, você se encantar como o governador Sérgio Cabral, depois dizendo que entrava tanto dinheiro que ele ficou deslumbrado. Meu Deus do céu, você tem que ficar deslumbrado, mesmo que seja um valor pequeno, quando você prestou um trabalho. Não importa se gastou a parte física, se suou, ou se você usou a cabeça, que às vezes é muito pior, né? Mais complicado o desgaste mental. Não importa, mas o que importa é que se você prestou um serviço, você foi útil, você fez algo que contribuiu com a sociedade. Então, nesse ponto, não importa se você vai ganhar 1.000 ou 1 milhão, não É importa. verdade. Agora, você se enriquecer ilicitamente, eu não admito. Eu não admito profissionais que não são éticos, eu sofri com isso na advocacia, pessoas que enriqueceram, empobrecendo outros que eram honestos. Isso aí, sabe Isso é aquela muito coisa triste, que... né? E é a nossa realidade, infelizmente, né? Sérgio, a gente está chegando no final, né, da nossa live. Eu tô com medo do Instagram nos derrubar a live, porque realmente está muito boa. Mas tem um tempo, né? A gente sabe que as lives têm um tempo. Então, assim, eu ainda tenho aqui várias perguntas para lhe fazer, né? Mas vai ficar para a próxima live, né? Para a gente não ser derrubado pelo Instagram. E aí eu quero que você deixe, né, a sua mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, aqueles que ainda vão nos assistir, né? Deixa uma mensagem para essas pessoas, por favor. Olha, eu diria o seguinte: ninguém está aqui nesse plano terreno de graça, ninguém está aqui simplesmente para passear. Nós estamos com um propósito. É evidente que esse propósito, muitas vezes, regra geral, nem nós temos consciência de qual é esse propósito. Né? O que é que o grande arquiteto do universo está reservando? Né? Por que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo? Mas o que eu acho importante é o seguinte: não importa se você é rico ou se você é pobre, se você é culto ou se você não pôde estudar, não importa, nada disso importa. Não importa se você é branco, se você é negro, se você é amarelo, vermelho, não importa a sua cor, não importa a sua raça. O que importa é o seguinte: você é um ser planetário, você está no planeta Terra, neste grande barco chamado Terra. Então, deixe na sua passagem terreno, deixe pegadas de luz. Por onde passar, deixe pegadas de luz, porque tem muita gente que está na escuridão, tem muita gente que precisa, né? Que precisa dessa luzinha no fundo do túnel. Então, que o seu respirar, que o seu caminhar seja leve, que traga esperança para as pessoas, alegria para os tristes, né? Que traga esperança para aqueles que estão desanimados. Enfim, seja um oásis no deserto humano. É isso que é importante. Com certeza. Sérgio, eu quero agradecer pela sua presença, dizer que a gente está muito feliz, né? Acho que todo mundo que aprendeu muito hoje nessa live, né? Que você realmente tem muito a passar, a transmitir para a gente. Eu aprendo cada dia mais e sou grata a Deus, né? Pela sua vida, pela vida de todas as pessoas, né? Que passam, que fazem a diferença, né? Na vida da gente. A gente sabe que a gente convive com essas pessoas diariamente. Muitos a gente não tem aquela
não pode, né, ter aquele contato, conviver, conversar pessoalmente, abraçar, como eu abracei a Gabriela ontem, né? Mas a gente sabe que a gente tem aí, né, esse carinho, mesmo estando longe, a gente faz bem para o outro. É isso que é importante. E você tem me feito muito bem. Eu tenho um carinho especial por você. Você é um paizão para mim. Você sabe disso. Vou sempre te admirar, sempre te agradecer. Eu agradeço o tempo todo e vou sempre continuar agradecendo. Vou ficar chata, porque eu vou agradecer mesmo. Verônica, olha, Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigada. eu que tenho que agradecer a você, a todas as pessoas que entram em contato comigo, que confiam no meu trabalho. Enfim, eu só tenho a agradecer, acima de tudo, a Deus, o grande arquiteto do universo, e que eu possa continuar fazendo esse trabalho de formiguinha, né? Pequenininha, mas assim como as formigas continuam fazendo aquele trabalho, constrói aqueles cupins enormes, enfim, como como é que chama aquele passarinho que constrói agora me fugiu o nome dele, mas enfim, eu que tenho que agradecer por ter pessoas tão especiais na minha convivência. Muito obrigada. Foi maravilhosa a live, né, gente? Eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês que participaram, né? Que nos agraciaram com a presença de vocês. Estou muito feliz, o Sérgio também está muito feliz. E é isso aí. Boa noite, fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos vocês. Foi maravilhoso estar com vocês. É isso aí. Beijo! Um grande abraço de luz. Mega!